Vamos fazer uma reflexão sobre 2022 e 2023. Só que eu queria refletir com vocês não sobre o ano inteiro, mas somente sobre os últimos eventos mais relacionados à política. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, irmãos, então eu peço paciência. Mais ou menos entre 25 e meia hora de vídeo eu vou começar a ler os textos. Antes eu vou fazer uma reflexão com vocês. Vocês precisam prestar atenção. Vai ser um pouco dura, mas vai ser libertador. É importante a gente fazer reflexão, irmãos. Vocês não sabem o poder que tem uma reflexão? Só que tem que ser uma reflexão com uma boa consciência, iluminado pela palavra de Deus, sem hipocrisia, com a sabedoria do alto. Eu digo isso porque Tiago fala que a sabedoria do alto, ela é tratável, ela é curável, ela te cura, ela faz você refletir, ela faz você enxergar os seus erros, ela faz você perdoar, pedir perdão, ela é sem hipocrisia. Isso é o que eu quero destacar. Tiago não fala tudo isso, mas tudo isso que eu estou falando está embutido no que ele fala. Ele fala algumas coisas sobre a sabedoria do alto, que é Cristo, é o Espírito de Cristo, que vem com a sabedoria sobre nós. Então nos ajuda a tudo isso daí. E Tiago fala que se alguém não tem sabedoria, é para pedir para Deus, porque Deus dá e não lança na cara da pessoa que ele deu ou que ela não tem. Ele dá, é só pedir. Mas o destaque é sem hipocrisia. É muito importante essa palavra, porque Paulo fala que o amor tem que ser sem hipocrisia. Procura a palavra hipocrisia na Bíblia e você vai ver como era comum a hipocrisia entre os irmãos, entre o povo de Deus. E por que eu estou falando da hipocrisia e da sabedoria? Porque o que eu mais tenho visto é a hipocrisia com uma sabedoria terrena. Porque a sabedoria do alto é sem hipocrisia, mas a sabedoria da terra é terrena. E tem muitas pessoas que querem dar a entender que estão falando da sabedoria do alto, mas se você analisar o que elas estão falando, você vai ver que é uma sabedoria terrena. Uma sabedoria terrena no cristão, ele ainda vai usar o nome de Deus, ele ainda vai falar do Evangelho, vai falar de Cristo, mas Tiago fala que é para você prestar atenção no que está sendo falado, para você saber se é sabedoria do alto ou da terra. E a sabedoria da terra é animal e diabólica. Agora, olha só como a Igreja de Cristo dorme. Ela não tem nem vergonha na cara de refletir sobre as ações dela. Pelo contrário, muitas das pessoas, elas vão e justificam as suas más obras. Todo o besterol que elas falaram em rede pública, todo o mau testemunho que elas deram dos outros, estou falando isso porque deram de mim também, elas vão e justificam isso. Querem falar de escatologia, finge que nada aconteceu, passa um pano em tudo, disfarça suas intenções e vida que segue. Só que Deus viu, Deus ouviu o que as pessoas falaram. Agora, por falar no que Deus viu e no que Deus viu e no que Deus ouviu, deixa eu ajustar aqui porque outro dia isso daqui caiu com o vento e quase quebrou. Por falar no que Deus viu e no que Deus ouviu, se tem uma coisa que Deus viu e Deus ouviu, foi o que a igreja foi fazer nas manifestações, na rebeldia do coração do povo idólatra. Isso é idolatria. Quer falar dos católicos? Tira primeiro o tronco dos olhos. E tá aí uma coisa que Deus não viu e não ouviu. Ele não viu, ele não quis ver, embora ele tenha visto, ele não quis ver o que a igreja estava fazendo e não quis ouvir. Presta atenção. Muitos falaram. Entre esses, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, todos aqueles que colocaram as suas mãos imundas sobre Bolsonaro para ungir ele. A direita, o homem que vai trazer a diferença para o Brasil, embora não seja convertido, é o homem que ele é alinhado com os desígnios de Deus. Não sei como, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não pertence a ele. Isso é o que Paulo fala em Romanos 8. E nem precisaria falar isso, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence ao Senhor. Aí eu sei que muitos vão dizer, vão comparar Bolsonaro com Ciro. Olha que vergonha, irmãos, dá vergonha.
de verem pessoas querendo comparar Bolsonaro com Ciro. Eu queria pegar os textos de Ciro e esfregar na cara dessas pessoas. Comparar o Trump com Ciro. E eu acho que Trump ainda é melhor que Bolsonaro. Porque o Trump não fica usando o nome de Deus em vão. Não fica usando o Evangelho de Cristo para recrutar votos e até mesmo adorações. Agora o Bolsonaro faz isso. E quando eu estou falando aqui da direita, de Bolsonaro, não quer dizer que eu sou de Lula ou sou petista. Longe de mim, tanto um como o outro. Um dia eu já estive errado. Eu estava me desviando para a direita. Só que Deus viu que era na ignorância. Quando Deus abriu os meus olhos, abriu os meus ouvidos, logo eu mudei. Não importa quantos vídeos eu tenha gravado. Eu mudei porque eu não sou hipócrita. O que a palavra está falando é aquilo que eu tenho que seguir. Eu não tenho que distorcer os textos da palavra para fazer ela falar outra coisa. E esse pensamento aqui, guarda, que eu vou falar um pouquinho sobre ele lá perto do final do vídeo. Então, o que falaram? E não estou falando só desses pastores corruptos, eu estou falando de bodes entre o nosso meio que se tornaram pastores. O que falaram? Falaram que pessoas que estavam falando contra o que eles estavam fazendo, que no caso era para ir para as ruas, clamar pelo Brasil, clamar pela pátria, pessoas que estavam falando contra isso eram profetas do caos. Pessoas disseram, esses tais bodes guias, que Deus não estava falando nada disso. Que a pessoa tinha que ir para a rua e tinha que lutar pelo Brasil, porque senão o Brasil ia se tornar uma Venezuela da vida. Como se o Brasil não fosse uma Venezuela. Existem vários tipos de Venezuela. Existem vários tipos de corrupção. Aí essas pessoas, elas começaram a falar que era a vontade de Deus, sim, ir clamar pelo Brasil, ir para a rua, ir para as manifestações, criar encrenca nos grupos, criaram discórdia no povo de Deus, distorceram os textos da palavra, os quais eu vou ler dessa vez, por isso que eu peço paciência, assista até o fim, ouça então, se você não tem tempo para assistir, ouça. Isso vai te ser livramento. É reflexão. Reflexão, então tem que puxar algumas coisinhas que eu falei nos vídeos passados, porque senão as pessoas vão fingir que não ouviram nada, que nada aconteceu, vida que segue, seja feita a vontade do Senhor. Tá, sim, vida que segue, seja feita a vontade do Senhor, vamos prosseguir. Mas e o que fez e o que falou? Não é exatamente isso que pastores pré-tribulacionistas irão dizer quando se iniciar a última semana? Não, vida que segue. Ah, eu errei, estava errado, vamos prosseguir, isso daí não teve problema nenhum, não. Não teve? Lutou, labutou, distorceu os textos, enfraqueceu a igreja de Cristo. Porque Pedro, quando ele fala do sofrimento de Cristo, ele fala, Cristo sofreu para dar o exemplo para vocês. Se vocês tiverem que sofrer, vão sofrer. Está escrito na carta de Pedro. Não duvida, vai lá e leia. São 5 capítulos só. Pedro fala, Cristo vos deixou o exemplo. Então, armai-vos desse pensamento, que se Cristo sofreu, vocês também vão sofrer. Nem todos vão sofrer, Pedro fala. Mas os que têm que sofrer, se for da vontade de Deus, que sofram, então é para temer a Deus e passar o que tem que passar, porque isso é do agrado de Deus. E Pedro fala, armai-vos com esse pensamento. Se alguém chega e fala que você não vai sofrer, que você não vai passar pela grande tribulação, porque isso é ira de Deus, etc, etc, o que essa pessoa está fazendo? Desarmando a igreja de Cristo. Então já tem até desculpas antecipadas. Falando, se não for antes, tudo bem, eu estou preparado para depois, não tem problema não. Não tem problema? Claro que tem, você faz o que quer com a palavra de Deus e não tem problema. Semelhantemente, é o que esses pastores fizeram com a política. Como que não tem problema? Falou o que falou e não tem nem vergonha na cara para refletir? Porque uma coisa é fato, Deus não respondeu à igreja. É um aviso. Tem um profeta, irmãos, que eu não lembro agora qual foi o profeta, mas Deus acusou o povo de Israel das suas rebeldias e falou assim, porque eu me calei, vocês pensaram que eu era como vocês. Você pensou, Deus é semelhante a mim, Ele compactua com os meus pensamentos, porque Ele não falou nada.
Mas Deus fala, eu não estou com vocês. E pode ver que Deus não olhava para os jejuns, para as orações deles. Muitas pessoas não jejuaram, não oraram. Eu não perdi tempo jejuando. Eu, quando achava que a direita era alguma coisa, que Bolsonaro era realmente o que o povo falava, eu até orei. Mas não jejuei. E graças a Deus eu não perdi tempo jejuando. Depois que eu vi as abominações da direita, que não tem nada de diferente da esquerda. E vou falar mais, se a esquerda estiver no poder, a igreja se torna mais igreja. Depois que eu vi isso, eu despertei. Jejuou, orou. Aí você sabe o que essas pessoas fizeram? Jejuaram, não foi pelo Brasil. Não, eu vou provar para vocês que não foi. Foi pelas suas próprias regalias. Jejuaram para si, como Deus fala para o povo de Israel. Quando vocês jejuavam, vocês não jejuavam para vocês mesmos? Com seus próprios interesses? E quando vocês comiam, vocês não comiam para vocês mesmos? Foi mesmo para mim que vocês jejuaram? Porque quando você jejua com um propósito para o Senhor, você quer buscar as coisas do céu, a santidade de Deus. Você não quer buscar as coisas dessa pátria maldita. O Brasil é um país maldito. Todos os países estão debaixo de maldição. E o Brasil é um deles. Um dos mais idólatras desse mundo. Ah, é um país cristão. Sim, tem cristão aqui. Assim como tem cristão no Iraque, tem cristão na Turquia, tem cristão no Egito. Mas o Brasil, sendo um país livre, ele se torna apóstata. Aí eu pergunto para você, foi da vontade de Deus irem para as ruas, colocar a camisa do Brasil? Foi da vontade de Deus isso? Se foi, por que ele não respondeu? Irmãos, quando Deus quer envergonhar um homem que toma o nome dele em vão, e quando quer envergonhar uma esposa que se diz cristã, mas é pior do que o marido, e quando Deus quer envergonhar um povo que segue cegamente essas pessoas, sabe o que Deus faz? Ele tira um ex-presidiário da cadeia e coloca para governar o Brasil. Mas a igreja clamando, orando, Deus vai e faz isso. Ou você acha que Deus está sentado no trono só falando assim, eu permito. Ah, eu vou usar minha permissão. Ah, eu só permito. Eu não tenho poder de fazer nada, eu só permito. É contra a minha vontade, mas eu permito. É isso que esses bodes guias estão querendo dar a entender nas suas falas mentirosas. Sabe o que eles estão falando? Que foi o diabo que colocou Lula. Por que foi o diabo? Ah, porque Deus ia colocar o Bolsonaro. Deus ia colocar um homem idólatra daquele? Se Deus quisesse fazer, ele faria. Mas você acha que Deus iria, depois de ele ter visto Bolsonaro, ia acender incenso para ídolos do hinduísmo e em templos maçônicos, oferecer o Brasil para um demônio católico? Aonde tem demônios e deuses estranhos, Bolsonaro estava lá. E a esposa dele, vendo tudo isso, ainda dança um funk na igreja. Bolsonaro, tum, 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 Bolsonaro. E dança na igreja. Cristã. Que cristã é essa? Isso é uma Jezabel. Nunca nasceu de novo. Você acha que Deus, vendo tudo isso, e vendo Silas Malafaia orando, Bispo Macedo até profetizando, vocês vão ver dia 31 se Deus é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Profetizou assim, ó, ao vivo. E nem foi pedir desculpa. Valdemiro Santiago, todo mundo lá, e tocando o hino do Brasil. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. E tem gente que defende essa porcaria ainda. Como que uma pessoa, após ouvir o hino do Brasil, após ouvir terra amada, terra idolatrada, terra adorada, que conquista tudo com o braço forte, aquilo ali é uma blasfêmia contra o Evangelho, o hino do Brasil. E após eu ter entendido isso, eu fui analisar os hinos da França, da Rússia, da Turquia.
Eu analisei muitos países, os hinos. Vou falar para vocês. É por isso que Deus está contra todas as nações da terra, contra todas as bandeiras, contra todos os hinos. Por isso que Deus tem a sua própria bandeira e o seu próprio hino no céu, porque nossa pátria está no céu. Nossa pátria não é essa porcaria de Brasil. Se você diz que é um peregrino e ao mesmo tempo diz que é um patriota, você é um insensato, louco. Louco, de coração endurecido. Um ímpio daria risada da sua cara se você disser, se você mostrar para ele, ou se alguém mostrar para ele que um cristão é peregrino e ao mesmo tempo você fala, mas minha pátria é o Brasil. Ele vai dar risada de você. É a mesma coisa que você falar, eu não sou racista, mas não gosto de gente negra. É a mesma coisa. Larga a mão de ser burro. Se a palavra burra, se a palavra, não tem outra palavra, isso é burrice. Se a palavra está falando que nós somos peregrinos, não tem pátria na terra. Eu vou provar através dos textos. E o que você vai fazer contra a verdade? Em 2 Coríntios, eu não sei se no capítulo 12 ou 13, está por aí, Paulo fala, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou você aceita os textos, ou você se torna um bode guia. Um bode guia quer dizer que é um pastor desviado. Ou você se torna um bode, que segue as palavras desses bodes guias. Que ama as coisas desse mundo. Ama um churrasquinho no final de semana, na beira da piscina. Ama uma academia, cheio de mulher lá pelada. Quase pelada. Não quer perder isso daí. O seu salário. Ou seja, é minha pátria, vou lutar pelo Brasil. E disfarça as suas intenções e é isso que Deus fica bravo. A pessoa vai para a rua atrás de Bolsonaro. Eu vou provar para vocês através de poucas palavras como é atrás de Bolsonaro. E disfarça as suas intenções falando, não, eu estou indo pelo Brasil. Pelo Brasil? Mas quem é que a pessoa quer que volte? Quem é que a nação quer que retorne? Bolsonaro. Então é para o Bolsonaro sim. A pessoa só está escondendo as suas intenções através de outras palavras. E foi para a rua dizendo que confiava em Deus. Aqui que confia em Deus. Foi lá onde estava todo mundo, diante das Forças Armadas. Não tinha gente gritando lá, pedindo socorro, pelo amor de Deus, Davi, socorra, nos socorre. E os cristãos lá, atrás desse povo ímpio, confiando em homem. Homem que confia em homem, que confia em homem, que confia em homem. Que causa a ira em Deus. E estava lá, dizendo que estava confiando em Deus. Confiando em Deus nada, estava confiando em Forças Armadas. E mesmo que você fosse lá pelo Brasil, que se isso fosse verdade, também não seria grande coisa. Porque o Brasil é uma das nações que vai beber da taça da ira de Deus. E quem é você para impedir? Quem é você para falar que foi o diabo que colocou Lula? Você tem prova? Você tem condições de provar isso biblicamente? Prova então biblicamente. Porque eu provo para você que isso é uma tolice tão grande a nível de Eliú, a nível de Elifaz. Quem foi que colocou Nabucodonosor para reinar sobre todas as nações da terra? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus, está escrito várias vezes em Jeremias. E quem que é pior, Nabucodonosor ou Lula? Nabucodonosor é pelo menos 100 vezes pior do que Lula. Nabucodonosor iria se alegrar em ver os 3 amigos de Daniel queimando no fogo, o qual ele mandou aquecer 7 vezes mais. Ele ia satisfazer o seu desejo de ira, de espírito de anticristo, vendo os 3 maiores homens da Babilônia e quem sabe do mundo inteiro, queimando no fogo. Esse é Nabucodonosor. Se Deus não entra lá na fornalha e não livra, estavam queimados, mortos, vivos para Deus, mas olha só que impiedade. E Lula não faz isso. Eu não estou defendendo Lula. Lula foi acusado, foi condenado, foi preso. E quem é que tirou ele da prisão? Você vai falar que foi o diabo? Então Deus fica sentado no trono só permitindo? Deus coloca Nabucodonosor. É Deus que vai colocar os 10 reis da terra
fazer, incutir no coração deles, no pensamento deles, em que eles de uma vontade só, de um acordo comum, dê o trono à besta, para que todas as palavras de Deus sejam cumpridas, como está escrito em Apocalipse 17. Se é Deus que vai fazer isso, como não foi Deus que colocou Lula? Aí, já escutou aqueles argumentos? Não, foi o diabo, Lula ganhou com roubo, foi roubando. Você tem prova disso? Alguém tem prova disso? Quando tem prova, não tem nada contra a prova, apresente as provas. E mesmo que fosse através de roubo, isso seria uma vergonha maior, porque Deus pega um ex-presidiário, tira da prisão, ele permite, mas dentro da vontade permissiva dele, se encontra a sua vontade. Ou você acha que a vontade permissiva de Deus já não faz parte da sua vontade? Claro que faz parte da sua vontade. E esse é um grande argumento contra a seita calvinista. Como que você agora não quer mais se apoderar desse argumento? A vontade permissiva de Deus faz parte do conjunto de sua vontade. Então Deus pega Lula, tira da prisão através de roubos, deixa Lula ganhar e coloca Lula para governar o Brasil, dando um pé na bunda de Bolsonaro e daquela esposa ímpia dele. Isso para envergonhar os dois, para eles aprenderem a não falar mais Deus, família, pátria e liberdade quando eles agem como demônios. E para envergonhar o povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem coração, mas não entende. Como que pode? Ainda quer justificar Bolsonaro. Falar, mas ele é... O Silas Malafaia falou isso. Bolsonaro é o presidente de todos. Não importa se ele está na maçonaria, ele é presidente de todos. Esse pastor já era. Isso, se Silas Malafaia entrar no reino de Cristo, eu nunca conheci a palavra de Deus. Se Silas Malafaia entrar, Valdemiro Santiago e Bispo Macedo entram no reino de Cristo. E se esses homens entrarem, quem é que vai estar fora? E aí os ímpios, os cristãos que parecem ter luz, parecem ser virgem acordada, eles seguem os argumentos desses homens. Não, Bolsonaro não é convertido, não tem que esperar muita coisa dele. Pelo menos ele tem os princípios de Deus. Você está ouvindo o que você está falando? Como que Bolsonaro tem os princípios de Deus? Como ele é um homem que chega mais perto dos princípios de Deus? Quando ele é um idólatra. Ele está usando o nome de Deus, ele usou o nome de Deus em vão. Se ele não é cristão, ele não tem que falar Deus, família, pátria e liberdade, quando ele coloca todos debaixo de uma escravidão do pecado. Família, entregando o Brasil para demônios, destrói as famílias. Pátria, entregou a pátria para o demônio. E Deus? Que Deus é esse? O Deus dos céus, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há? Não é. Então que Deus é esse? E como é que você pode pôr a camisa do Brasil e ir para a rua? Está com medo do quê? De faltar comida na sua casa? Não confia em Deus? Você seguiu o conselho dessas pessoas. E agora? Agora não é. Você já fez a vontade do Senhor. Você acha que isso é modo de agir diante de Deus? Nem para refletir? E esses bodes guias? Nem para refletir? Pelo contrário, vai fazer vídeo escatológico, se aproveita dos bons argumentos que conheceram, maqueia um vídeo para ficar tudo bonitinho e fala que foi o diabo que colocou Lula? Por quê? Só para não passar vergonha pelas besteiras que falou? Irmãos, isso é de provocar ira em Deus. Fez bagunça na casa de Deus? Deixou essa confusão nos filhos de Deus? Não cuidou da esposa? O mesmo vai acontecer na sua casa. Com a sua esposa, com seus filhos. Virá confusão, porque de Deus não se zomba, da palavra de Deus não se zomba. Não quer se arrepender. Quer endurecer o coração. Só porque Deus não fez nada e está calado, você acha que Deus é semelhante a você, que Ele concordou com tudo que você falou. É? Então espera e veja se Deus não vai deixar uma confusão entrar dentro da sua casa. Pode repreender o que eu estou falando.
mas o tempo vai dizer. Porque de Deus não se zomba. Ou toma vergonha na cara e se arrepende, já que quer ser pastor, quer ser guia do povo, ou então vai colher o que plantou. Não fala que é patriota? Vamos ver se falaram segundo o Espírito de Cristo ou segundo o Espírito desse mundo. Sabe quais foram as duas coisas que me alegraram muito nesse ano? No finalzinho de 2022? Duas coisas. Ver Bolsonaro perder e, apesar de tudo, Lula entrar para governar, e ver o Brasil perder a Copa. Sabe por quê? Porque eu não sou patriota. Eu não coloco camisa dessa pátria para torcer por essa pátria. Se tivesse alguma camisa para pôr, eu coloco a camisa do céu. Como eu disse, Deus tem o cântico dele. Apocalipse 15, por que você não aproveita hoje e não vai ler o cântico do Senhor? Aquele é o hino da sua pátria. O cântico de Moisés e do Cordeiro, dos vencedores da marca da besta. Da besta que vai pôr o Brasil debaixo do governo do anticristo. E para isso é preciso que o mistério da iniquidade avance. Ou seja, é preciso que as coisas mudem. E não pense que Bolsonaro governando ia estar tudo bem. Não ia. Bolsonaro governando, a igreja dorme. Lula governando, pode ser que a igreja acorde. Porque vem lombo, vem chicotada nas costas. Pode ser que venha algumas perseguições. Isso ajuda o povo a acordar. Então, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que colocaram a camisa do Brasil e falaram: eu vou na força do Senhor clamar pela minha pátria antes que ela vire uma Venezuela. Estou jejuando pela minha nação. Colocaram a camisa do Brasil e assistiram o jogo do Brasil. Foram torcer. Tudo para. Shopping para, tudo para. Todo mundo torcendo. Todo mundo cego. Futebol. Lixo das trevas. Só para fazer o povo dormir. Como que pode um menino, um rapaz, ganhar 22 milhões de reais por mês? Ainda que fosse só 2 milhões, seria muito. E você? Você? O que você trabalha? Você vai pôr camisa para torcer para um ímpio desse? Que todo mês deve ter prostituta no seu quarto? Você está muito cego se você fez isso. Eu nem sei se você nasceu de novo. Uma pessoa que coloca a camisa do Brasil e vai para manifestações, distorcendo os textos da palavra de Deus. E se algo excelente, um bom depósito, vem para os ouvidos dela, ela sente coceira nos ouvidos. E depois coloca a camisa do Brasil e vai torcer pelo Brasil, eu nem sei se essa pessoa nasceu de novo. Eu não sei. Tenho as minhas dúvidas, mas me alegrou muito ver essas duas coisas acontecer, para essa palhaçada acabar. Agora, vamos ler os textos. Aí vocês coloquem à prova se eu estou falando por mim mesmo ou se está escrito na palavra de Deus. 1 Pedro 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Aqui a palavra é a mesma coisa que peregrinos. Ou seja, que não pertence a essa terra aqui. E que estão na dispersão. No ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui você pode falar, vírgula, aqui está vírgula, eleito segundo a presciência de Deus. Mas antes desse texto 2, você pode acrescentar aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são peregrinos, forasteiros, que estão dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, vírgula, Brasil, vírgula, Itália, vírgula, França, vírgula, Portugal. Ou seja, você não pertence em nada, em nenhum desses lugares. Você pode ter nascido aí. Você nasceu no Brasil? Então você é brasileiro. Mas você nasceu de novo? Então você é cidadão do céu. Não é mais dessa terra. Ou então você não entendeu o Evangelho.
eleitos segundo a presença de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 7 vezes. Ou seja, aqui já é dia da expiação. Pedro já começa arrebentando, né? Olha como é que ele já começa a carta. Aí no capítulo 2 tem algo interessante. Vai vir a mesma ideia, presta atenção. No capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Já usou 2 palavras, peregrinos e forasteiros. Fala para Pedro que você nasceu no Brasil e é patriota. Forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Espera aí, algo está acontecendo aqui, já aconteceu. Pedro está escrevendo para os gentios e fala para ter o procedimento no meio dos gentios. Alguma coisa aconteceu. Ainda que você possa falar, não, mas eu sou gentil, mas aqui são outros gentios. Não é isso que está na mente de Pedro, não. Esses gentios que devem observar as nossas obras, esses sim são patriotas. Esses não nasceram de novo. Esses, cada um nasceu na sua nação. Então, é representado pelo cântico da sua nação. Todos os hinos das nações, esses hinos invocam a guerra, invocam o sangue. Alguns deles invocam a idolatria. O hino mais idólatra do mundo é o Brasil, mas ele não convoca a guerra. Outros hinos, eles convocam a guerra. E tem hinos que convocam até o Deus estranho. Sabia? Por isso que Deus está contra todas as nações da terra, contra todos os hinos, contra todas as bandeiras. Por isso que ele tem o seu próprio hino, a sua própria bandeira, a sua própria vitória, a sua própria pátria, que ele prometeu aos santos. Então, interessante isso daqui, né? Pedro falou que você é peregrino, que você é forasteiro, que você não pertence a essa terra, mas ele quer deixar bem claro que você tem que obedecer às autoridades. Se você continua lendo o verso 13, diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, quer como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Isso daqui você pode ligar com Romanos 13. E entender todo o conceito de você ter que obedecer às autoridades, ter que obedecer, para você dar um bom exemplo. Se tiver que sofrer, vai sofrer, não desrespeitar as autoridades por causa do Senhor, mas não se considerar cidadão dessa terra. Isso você tem direito. Você vai pagar os impostos, você vai ter que fazer o que as autoridades mandam fazer. Se não for uma transgressão da lei, você deve fazer. Se for transgressão da lei, você não vai fazer. Obviamente, vai chegar um momento em que você não vai poder obedecer mais às autoridades. Nós temos que entender a palavra num todo. E aí você vai confessar que é peregrino. Isso é um direito seu. É a pregação do Evangelho. Um dia isso vai ser proibido. Quando for proibido você falar isso, não, é proibido falar de salvação, é proibido falar que você não pertence a essa terra. Você está aqui, você pertence aqui. Se você falar isso, você vai preso. Aí chegou o momento de perseguição. E aí você continua lendo, você vai ver instruções de Pedro por causa dessa frase que ele disse, que você é peregrino e forasteiro. E ele já começou a carta falando isso, certo? Se você pega a ideia desde o verso 1, é muito profundo, é muito bonito. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Essa parte é linda. Aqui está escrito o genuíno leite espiritual. E eu sempre falei isso no canal, leite espiritual. Mas aqui a palavra não é espiritual, aqui a palavra é lógicos. Lógicos, que talvez vem de lógica, talvez. Eu não pesquisei isso ainda, mas parece ser lógicos de lógica. Pelo menos o aplicativo também diz isso daqui, ó. Lógica, razão. É diferente leite espiritual e leite racional. É um pouquinho diferente. Em um outro vídeo eu vou explicar isso daqui melhor para vocês. Leite racional diz para você usar a razão, mas a razão iluminada pela palavra de Deus.
como Pedro está fazendo aqui. Isso é um leite racional. Agora o leite espiritual, tudo bem, um leite racional é espiritual. Depois que a gente entende tudo, a gente pode usar a expressão que um leite racional é o leite espiritual. Mas Pedro não disse leite espiritual. Ele usou a palavra espiritual aqui várias vezes, mas na hora de falar do leite ele não usou leite espiritual. Ele usou leite racional. Tem que ter um sentido para isso. Porque você percebe que quando o povo de Deus não entende muitas coisas, eles falam isso é espiritual. Está falando uma coisa lá literal, que há possibilidade de acontecer. Tem textos que costuram uma revelação, que comprova aquilo, aí a pessoa não entende e fala isso daí é espiritual. É espiritual. Há perigo, né? Mas quando falar racional, aí você tem que entender pela razão da palavra de Deus, o que é e o que não é. E Pedro fala para você desejar ardentemente esse leite, que é um leite racional. E aí Pedro vai explicar aqui o que é um leite racional. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, já começou a mostrar a razão. O que é um leite racional? Já começou a usar termos da edificação da casa de Deus, de uma edificação literal, e ele transformou isso em uma edificação espiritual. Ele fez a transformação. Converteu tudo do literal para o espiritual. E isso é através do leite racional, da razão. Aí ele fala, sim, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque na antiga aliança tinha casa literal, tinha sacrifícios literais, mas outros textos da palavra ajudariam os apóstolos a fazerem a conversão do literal para o espiritual. E isso já faz parte de alimento espiritual no sentido de ser leite racional. Ou seja, se você não está recebendo isso, se você não está sendo iluminado com os textos do Antigo Testamento, com o templo do tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Ezequiel, se você não está recebendo instruções sobre isso, porque precisa dessa base para você fazer a conversão, você não está tomando leite racional, leite espiritual, você não está tomando. Aí Paulo fala, por isso está na Escritura, ele vai falar de Cristo aqui rejeitado, etc, etc. Aí ele vai falar, no verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele tirou todos esses textos aqui de Êxodo 19, onde Deus prometeu isso para as 12 tribos. Pedro, como um bom judeu, está tirando essas promessas que foram feitas para as 12 tribos e passando para a igreja, 12 tribos de Israel, espiritual, espirituais. É o leite racional. Aí ele fala, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. O meu próprio aplicativo que está dizendo, vós que não erais povo, o meu próprio aplicativo, que talvez não deva conhecer as duas casas de Israel, está me direcionando para Oséias capítulo 2, verso 23. O próprio aplicativo já está direcionando para um outro texto que dá origem a essas palavras de Pedro. Tem a ver com as promessas que Deus fez à casa de Israel lá em Oséias. E isso vai aparecer em Romanos 9. O aplicativo está ajudando as pessoas e elas não querem ver. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui o aplicativo já não indica mais nada, mas ele poderia indicar para Oséias 1, os 3 filhos de Oséias. Então Pedro não está falando apenas isso, vocês não eram cristãos e agora são cristãos. Vocês realmente não eram povo de Deus e agora são. Não está falando isso, ele está falando de uma promessa, de uma revelação progressiva que Deus fez lá com a casa de Israel. Tem muito para se falar aqui. Após Pedro usando o leite racional, isso daqui ainda é leite racional.
O que me dá a entender que a doutrina da casa de Israel, a doutrina das duas casas de Israel, ela pode começar como leite racional e terminar como alimento sólido. Ou seja, dependendo do que você está falando e como você está falando, ela é alimento, é um leite racional. Um leite espiritual pode ser usado, essa expressão, depois que você entender o que é leite racional. E aí, dependendo de como você fala, do nível que você coloca a mensagem das duas casas, cruzando com as 7 festas, sabe, ensinando mais coisas profundas, configurando isso dentro do reino milenar de Cristo, isso já é alimento sólido. Mas é preciso primeiro passar pelo leite racional. Assim como você vai ensinar as duas casas de Israel e as pessoas vão aprender, tem que passar por algo mais raso, né? Por algo mais fácil de você falar e das pessoas entenderem. Não é lindo? Após o Espírito Santo, através de Pedro, ter feito toda essa trajetória, aí ele fala, no verso 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. É como se o Espírito de Deus estivesse falando com você hoje. Entendeu? Você entendeu? Da onde você é? Você entendeu em quais promessas você foi inserida? Então entenda que você não pertence mais a essa terra. É isso que o Espírito está falando. Aí, irmãos, tem mais um texto em Efésios 2. Efésios capítulo 2, verso dos 17 ao 22. E é o mesmo assunto, viu? Tem a ver com as duas casas de Israel. É quase a mesma coisa. Eu vou começar pelo verso 17, Efésios 2, verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz aos que estavam perto, judeus. Essas expressões que eu falo estão escritas em Isaías. Os que estão longe e os que estão perto. São palavras de Isaías. Também tem em Zacarias. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ambos, ele fala de 2 povos, judeus e gentios, mas que tem a ver com casa de Judá e casa de Israel. Já que Paulo usou os textos da casa de Israel lá de Oséias, aqui em Efésios 2, antes desse verso 17, lá pelos versos 5 e 6. Ele já traçou um plano para poder falar isso. Assim, olha só, presta atenção nisso daqui, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha só, Pedro está falando, vocês são estrangeiros e peregrinos. Aqui, Paulo está falando, vocês não são estrangeiros e peregrinos. Eles estão falando a mesma coisa. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, Paulo está falando, vocês não são mais peregrinos e estrangeiros do céu. Agora vocês fazem parte da família de Deus. Agora da terra, sim, vocês são peregrinos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, está falando de um edifício. Igual Pedro, pedras preciosas, pedra que vive, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E essa família de Deus, Paulo vai falar aqui em Efésios 3, do verso 14 em diante. Por esta causa, que é a causa do evangelho que ele está ensinando, que é um evangelho verdadeiro, que tem a ver com as duas casas de Israel, tem a ver com a verdadeira mensagem que Paulo está dando, e não com aquela que a igreja ensinou durante muito tempo, que não estava tudo errado, mas muita coisa estava errada e incompleta. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Eu já expliquei tudo isso aqui no canal, eu só estou lendo para completar o raciocínio. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você vê que Paulo aqui está falando da família de Deus, as que tomam o nome do Senhor, tanto no céu como na terra? Sim, porque há uma família de Deus no céu e há uma família de Deus na terra. Só que Paulo está falando para a família de Deus na terra que agora eles não são mais estrangeiros e peregrinos para o céu. Se não são para o céu, são para a terra. E Pedro concorda e completa isso na sua carta que ele escreveu futuramente. Talvez ele escreveu depois da carta de Efésios, que Paulo estava preso. Pode ser que seja depois, antes, não tem problema. O tempo não importa tanto, mas o que importa é que Pedro leu as cartas de Paulo e ele está concordando, escrevendo coisas, completando as ideias. Agora eu pergunto para você, e ainda tem mais um texto. Hebreus 11, é importante esse texto, eu não vou deixar de ler. Hebreus 11, do 13 ao 16. Heróis da fé. Você quer ser um herói da fé? Um dia quer fazer parte desses testemunhos e dessas testemunhas? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram patriotas. Não está escrito isso. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Durante esse momento de eleições, quem você viu confessando que era estrangeiro e peregrino? Essa pessoa está de acordo com a palavra e com os apóstolos. Quem você viu falando, eu sou cidadão do céu, mas ainda vivo no mundo, então eu sou patriota? Quem você viu falando isso? Está contra os textos. Você não pode nada contra esses textos. Esses bodes guias não podem nada contra esses textos. É rebeldia de coração. Uma pessoa que fala isso está cega, nua. Precisa de colírio para os olhos. Como que pode saber que isso está escrito, mas com o coração duro falar o contrário dos textos? Porque como que eu vou falar o contrário disso, gente? De 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, de Efésios 2, a partir do verso 17, e de Hebreus 11, como que eu vou falar o oposto disso? Sendo que eles estão falando claramente que você é peregrino nessa terra, que você não é patriota. Obedecer as coisas que os imperadores, que os reis, que os governantes falam, é uma coisa. Falar que é patriota e querer lutar pela nação, isso é outra coisa. E esses aqui, confessam que eram peregrinos. Verso 14, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Se você fala que é patriota, porque nasceu no Brasil, e ao mesmo tempo fala, mas eu estou procurando a minha pátria no céu, você é contraditório. Porque não tem como ser peregrino e patriota. Ou vai estudar português de novo. Volta para a escola. Verso 15, e se na verdade se lembrassem daquela, que eu vou falar já já isso, daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado Deus, o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Significa que se essas pessoas falam, eu sou cidadão do céu, mas eu também sou da terra, eu vivo no mundo. E Jesus falou, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Ou você quer que a palavra de Deus fale assim, você é peregrino, então não precisa pagar a conta, não precisa fazer nada, não precisa obedecer às autoridades. Ué, já começamos a reinar? Não, mas uma coisa é você confessar que é peregrino e agir de conformidade. Quem bota a camisa do Brasil, vai para a manifestação e vai lutar pelo Brasil, quer que um governante idólatra, apóstata, rebelde, junto com uma mulher ímpia, que usa o nome de Deus em vão, que toca funk na igreja, retorne. Isso é patriota? É patriota. É idolatria? É idolatria. É cegueira espiritual? É cegueira espiritual. É separar o santo do profano? Não é. Segundo os textos, não é. E Deus
se envergonha desses. Ainda que sejam filhos, Deus se envergonhou. Porque aqui está escrito, porque Deus não se envergonha desses que confessam que são patriotas. E olha que o escritor de Hebreus está fazendo algo mais sublime. Ele está comparando a Jerusalém do céu com a Jerusalém da terra. Ah, isso tem diferença. Você acha que Brasil e Jerusalém estão na mesma situação? Em questão de pecado, sim, estão na mesma situação. A própria Jerusalém foi comparada à Grande Babilônia. É como se Jerusalém estivesse andando conforme a Grande Babilônia. Se Cristo não bolasse um plano para reverter as apostasias de Jerusalém e colocar nela um espírito de súplica e de graça, como ele vai colocar através de um plano dentro da última semana, para que os judeus realmente se convertam, todos seriam destruídos e Deus não escolheria Jerusalém outra vez. Mas os textos da palavra de Deus, principalmente Zacarias, que é o profeta principal para esse propósito, concordam que Deus escolheu Jerusalém de novo. Ele vai voltar para Jerusalém. Ele vai deixar muitas coisas ruins acontecerem lá, mas Jerusalém não vai receber o que as nações da terra vão receber. Então nenhuma nação dessa terra se compara ao lugar que Deus escolheu. Deus escolheu no passado e Deus escolheu outra vez. A Jerusalém do Alto, e aquele é um assunto para depois do milênio. Aquilo ali não precisa ser restaurado, não precisa ser reedificado, não precisa ser purificado. Já houve uma purificação. Quando Deus lançou do céu todo o pecado, lançou o diabo, lançou os ministros dele para o segundo céu, e depois do segundo céu nós sabemos que virá para essa terra, e depois da terra irão para debaixo da terra, eles vão caindo, já houve uma purificação no céu. O que precisa haver é uma restauração da propriedade do Senhor. Tudo aquilo que foi roubado dele, ele vai repor com mais glória. Isso precisa acontecer. Então, a Nova Jerusalém é um assunto para Deus fechar a história com chave de ouro. É um assunto para início de eternidade, não é um assunto para início de milênio. Agora, a Jerusalém da terra é um assunto para início de milênio. É isso que muitos irmãos poderiam entender, mas pela dureza do seu coração não entendem. Eu já vi muitas pessoas que tinham tudo para a gente estar junto, tinha tudo para ser coerente com a palavra de Deus, distorcendo textos por causa de dureza de coração. E toda essa dureza, tanto desses como daqueles, veio do próprio Deus, por causa da hipocrisia, por causa da teimosia. E aqui o escritor de Hebreus está comparando algo mais nobre, algo que, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra em carne, ele falou, essa é a cidade do grande rei. Mesmo Jerusalém estando no estado que estava, Jesus falou, esta é a cidade do grande rei. Não jure por ela. E não jure pelo céu, onde está o trono de Deus. Não jure por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Então, é a cidade do grande rei. Ainda é. Ela está sob domínio do diabo, sim, mas Deus vai tomar. O diabo colocou uma bandeira lá? Colocou, mas Deus vai tirar. Deus vai purificar, Deus vai restaurar. Ele vai cumprir as promessas. Ou seja, Deus se agrada de quando você confessa que é peregrino e age de conformidade com isso. E ainda, irmãos, todos vão entrar nesse mesmo contexto. O que aconteceu nessa reflexão é que muitas pessoas receberam dureza de coração. Na verdade, elas endureceram o seu coração por causa de más obras, por causa de seguir segmentos humanos, de não estar em concordância com o Espírito de Deus. Vieram dureza de coração sobre essas pessoas. Imagine só, para fechar agora o estudo, imagine se Bolsonaro tivesse retornado. Sabe o que aconteceria no dia 1º? Festa. Todo mundo ia para a rua, isso aqui ia virar um inferno de verde e amarelo. Ia fazer festa, piadinha, chacota, ia falar, é a vontade do Senhor, jejum e oração. E você acha que Deus ia dar esse gostinho para Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, Silas Malafaia, entre outros, para Bolsonaro, que aonde tinha demônio e deuses estranhos ele estava, para a mulher de Bolsonaro, que vendo tudo isso, não repreendeu o seu marido, tocou funk na igreja? Você acha que Deus ia dar esse gostinho? Pensa, irmãos. Pensa nisso. Por isso que eu falo, se a dureza de coração permanecer e a rebeldia permanecer, mais dureza de coração sobrevirão sobre essas pessoas.
mais para frente elas não vão ter vontade de falar da palavra. Vão vir desânimo na vida delas. Isso é tão claro para mim, irmãos, porque quando você faz essas coisas na casa de Deus, com a esposa de Deus, com os filhos de Deus, Deus também não vai proteger a sua família. Porque Deus sabe que você tem condições de compreender. Você não é um ímpio que é cego e que Deus tem que aturar por causa da sua bondade, misericórdia, é um tempo de ignorância. Então ele não leva em conta. Não é esse o caso. É o caso de pessoas que querem ser mestres, que querem conduzir o povo de Deus, mas falando esse besterol todo, distorcendo textos. Você sabia que tem pessoas fazendo de tudo para distorcer os textos da palavra de Deus onde fala de esquerda e direita? Sabe todos aqueles textos de esquerda e direita que eu falei para vocês? Que são textos lindos, maravilhosos, aonde Deus está denunciando os pecados da esquerda e da direita, geopolítica do mundo. Deus está denunciando os pecados dos braços da estátua, das pernas da estátua, dos pés da estátua, governado pela cabeça babilônica. E isso tem a ver com a política do mundo. Deus está denunciando. E aí tem uns insensatos, infelizes, que estão arrumando jeitinho de distorcer esses textos, querendo dar a entender que Deus não está falando aqui de esquerda e de direita, não, Deus está falando de norte, de sul, como se Deus estivesse interessado em somente repreender os pecados do norte e do sul. O profeta Isaías fala que esquerda e direita são desvios, que não é para você se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque na esquerda está a besta do mar, na direita está a besta da terra. Mas não acredita nisso não? Então eu vou dar um alerta para você. Olha como a história se repete. Nero e Constantino. Esquerda e direita. Nero um perseguidor. Constantino, não, ninguém vai mais perseguir ninguém. Constantino, Deus, pátria. Deus, família, pátria e liberdade. Todo mundo se torna cristão. E o que aconteceu com a palavra de Deus após isso? A palavra de Deus sumiu. O testemunho de Deus sumiu. Mas quando Nero estava matando os outros, isso impactava os generais romanos, como é que fala? Como Paulo fala em suas cartas, os sofrimentos dos cristãos e muitos dos romanos, aqueles que tinham mais autoridade, os centuriões, eles eram impactados, estavam se convertendo. Quanto mais o diabo matava o povo de Deus, e isso alegra ele, alegra o diabo zombar, colocar os cristãos na cova dos leões, isso é zombaria. É para querer dizer, cadê Deus livrando os seus santos da cova do leão? Colocando os cristãos pendurados na cruz e queimando, isso alegra o diabo. Mas quando ele começou a perceber que isso estava dando fruto para o reino de Cristo, estava fazendo outras pessoas se converterem, ele mudou a estratégia. O diabo não é tolo, irmãos, ele não é burro. Ele preferiu reprimir esse gosto de ver os cristãos sendo mortos para deturpar a palavra de Deus. Foi uma jogada mais inteligente dele. E mesmo assim ele não parou de matar. Não parou, ele continuou matando, criando intrigas, guerras no mundo. Ele falou, peraí, eu posso, se eu tenho essa autoridade, eu posso trabalhar com os dois. Eu não preciso fazer ou só perseguição ou só idolatria. Eu não preciso ser ou só besta do mar ou besta da terra, eu posso ser os dois. Por um lado eu mato, eu vou perseguir e por outro lado eu vou enganar. Já que Deus tem um propósito de provar o coração das pessoas e eu tenho campo de esfera para trabalhar, eu vou fazer os dois. Então, irmãos, olha como a história se repete. Ou você acha que Bolsonaro é coisa boa? É coisa boa? Depois de você ver os textos, de você ver os vídeos, Deus ainda fez questão de deixar todas as provas no YouTube. Você ainda tem coragem de defender direita? A palavra de Deus está falando de direita e esquerda. Deus não tem nada contra Ocidente e Oriente? Só Norte e Sul? Isso é uma tolice, ou seja, tem pessoas que já estão cegas.
Eu não sei o que essas pessoas andaram fazendo, mas ficaram cegas, dando um jeitinho de distorcer os textos, para querer dar a entender para outros insensatos que esquerda e direita, que denuncia o Espírito de Deus pelo profeta Isaías, não tem nada a ver com o governo de Lula e Bolsonaro, que é melhor a direita do que a esquerda. Que a esquerda tem princípios anti-Deus e a direita não. A direita não está contra o aborto, a direita não quer perseguir os cristãos. Irmãos, é uma outra artimanha do diabo. E daí, você acha que só porque o diabo tem um grupo de pessoas que não está contra o aborto, que vai dentro das igrejas e que começa a falar Deus em primeiro lugar, família, pátria e liberdade, você acha que isso daí é coisa de Deus? Vamos ver as obras. Quais são as obras de Bolsonaro? E olha que eu estou falando, o que eu falei aqui não foi nem metade da metade do que ele fez. Ou seja, assim passa desapercebido para quem está dormindo. Assim como tem pessoas que não conseguem discernir o espírito que fala por Silas Malafaia, por Edir Macedo, por Valdemiro Santiago. São demônios falando em nome de Deus. Tem pessoas que nem conseguem discernir o espírito que fala por eles. Tem outras que conseguem, mas mesmo assim não consegue, não tem o espírito, o discernimento de espírito tão afiado, como João disse, como Paulo disse, que é para a gente ter, para discernir outras questões mais difíceis. Então, valeu ou não valeu a reflexão? Quando a palavra de Deus fala de esquerda e de direita, que são caminhos de desvio, obviamente que tem a ver com tudo que nós conhecemos sobre esquerda e direita nesse mundo. E precisa de Deus falar de norte e sul? Tanto norte como sul, na palavra de Deus já fala que é besta do norte e besta do sul. E ambos são da esquerda. Norte é esquerda, esquerdista. O sul, esquerdista. Então onde que fica a direita? Que direita é essa que são caminhos de desvio? Se você não entende isso, você não entende a palavra. Existe a esquerda e a direita do Senhor, onde tem bênçãos na mão esquerda e na mão direita dele. Por isso que ele levanta a mão esquerda e a mão direita para o céu, às vezes levanta a direita e jura. Tem bênçãos na mão esquerda e na direita. Os vencedores estarão à direita de Deus e os reprovados à esquerda. Essas são as esquerdas e direitas de Deus. A esquerda e a direita terrena, as duas são desvios. As duas são projetos do diabo. E ele coloca um contra o outro, não é por questão de um ser bom e o outro mal. O diabo é astuto, ele coloca um contra o outro para enganar o povo. Ele faz um ter briga contra o outro, mas qual é o interesse? É política, é guerra, é disputa pelo poder. Não é por querer honrar a Deus e por querer fazer a igreja avançar. É disputa de poder. E nisso, como o diabo é astuto e criou certas condições da esquerda e certas condições da direita, e deixou a esquerda com aspecto mais maligno, fica fácil das pessoas que não se desviam para a esquerda, se desviarem para a direita. Fica fácil. Mas se Deus abrir os seus olhos e abrir os seus ouvidos, você não vai cair nisso. Jamais. Então você vai estar em concordância com os textos de Deus e Deus não vai se envergonhar de você. Ele não vai ter vergonha. Ainda que seja filho, ele não vai olhar para você com vergonha. Como eu sei que ele olha para muitos com vergonha. Tá bom, irmãos? Essa foi a reflexão. Você que assistiu até aqui, vamos retomar o estudo de Enoque. Eu estava meio em dúvida se eu fazia essa reflexão ou não, mas se eu deixasse passar muito tempo, já não ia ter muito valor. E isso foi para mostrar para vocês que muitas pessoas não têm nem vergonha na cara, não têm nem coragem de refletir. Pelo contrário, saem justificando as suas más obras. Ridículo, né? É isso daí. Esperar o quê de pastor evangélico? Não dá para esperar nada diferente. Então, essa reflexão é libertadora. Eu me senti libertado. Tá certo, né? Liberto. Eu me senti, irmãos, liberto, com o peso da minha consciência, porque no começo dos meus vídeos eu estava inclinado para a direita. Eu estava querendo justificar os pecados do Bolsonaro, indo pela multidão das falas nos meus ouvidos, sabe?
antes a direita do que a esquerda, a esposa do Bolsonaro é cristã. Mas aí vieram irmãos lá no comentário e começaram a falar, mostrar para mim. Eu comecei a ver. Falei, não, peraí, tem algo errado. Aí eu fui procurar. Uns usavam aqueles textos, sabe, falando assim, o coração do sábio, Eclesiastes capítulo 10, verso 2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas a do tolo da esquerda. Aí junta com Mateus. As ovelhas estarão à direita e os bodes à esquerda. E se tivesse só esses dois textos na palavra, ficaria mais fácil da gente ser enganado. Quando comparado com a direita de hoje. Mas, irmãos, a palavra fala muito sobre esquerda e direita. E existe muita diferença entre esquerda e direita, aonde o profeta Isaías, aonde o próprio Salomão que fala de esquerda e de direita. O próprio Salomão que escreveu do coração do sábio se inclinar para a direita e o do tolo para a esquerda. Ele está falando das coisas do Senhor, mas o próprio Salomão, pelo Espírito de Deus, já fala da besta do mar, da besta da terra, fala de uma mulher que seduz os homens, essa mulher é a grande Babilônia. Ele fala, o Espírito Santo fez ele falar muitas coisas sem ele entender, e ele mesmo falou, filho meu, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, tem que ter sentido isso. Então, como tem esses textos que antes nós não olhávamos, e o texto principal para mim é o de Isaías capítulo 30, e como nós temos registros aí das obras de Bolsonaro, então a gente não precisa ser enganado, a gente precisa ser sujeito à palavra de Deus. Porque aí eu tenho testemunho da consciência e sei que nesse aspecto Deus não está olhando para mim e se envergonhando. Ele se orgulha, ele sente orgulho de um filho que está falando a verdade para o povo de Deus, que estava desviado para a direita, antes de ser desviado para a direita do que para a esquerda, né? Porque para a esquerda é lógico que é um caminho pior, mas a direita também é um caminho de desvio. O final da direita é uma apostasia. A esquerda já não é nem apostasia, a esquerda já é tipo ateísmo, é algo que não tem nada a ver com Deus. A direita parece com Deus. A direita tem chifres parecendo cordeiro, mas abre a boca e fala como dragão. O fim disso, se você não se desviar desse caminho, vai ser a apostasia. Então, o coração de muitos estão ainda desviado para a direita. Eles não sabem que se eles não se converterem, o final disso vai ser uma apostasia. Eles vão estar fracos na fé. Quando eu percebi que eu estava inclinado para a direita, logo eu me endireitei. Então tá, irmãos, acabou a reflexão, tá? Vamos continuar no estudo de Enoque. Se você não conhece o livro de Enoque, as coisas que eu estou falando dentro desse livro são incríveis. Eu vou deixar para vocês o link no meu comentário fixo, tá bom? Então é isso daí, um abraço, fiquem na paz, Deus abençoe.